Eu não acredito que a pessoa vá diminuir o uso de drogas e ter uma vida normal. Tem mais uma mentira que se conta de que o mundo todo está legalizando maconha. Isso não é verdade. O Brasil tem um mercado de álcool completamente desregulado, né? Você pode ir em qualquer lugar e comprar bebida alcoólica, menor de idade. Em vários países o crime organizado tem tomado conta e no Brasil não é diferente. Nós não temos um modelo muito claro de como lidar com as drogas no Brasil. E eu não acredito nessa coisa de ficar prendendo meia dúzia de traficantes na Cracolândia achando que vai acabar a Cracolândia, né? Conversar hoje com o médico Ronaldo Laranjeira. Doutor, tudo bem? Tudo bem. Doutor, os estudos têm indicado, e a nossa percepção confirma de algum modo isso, que o uso de drogas ilícitas tem aumentado de algum modo. Por que isso está acontecendo, na sua opinião? Isso está acontecendo praticamente no mundo inteiro. São vários fatores. E se tem uma verdade absoluta, assim, quanto maior a disponibilidade da droga, lícita ou não, mais barato e uma melhor distribuição das drogas, maior vai ser o consumo dessas drogas e maior vai ser o impacto de saúde. Isso é válido para o álcool aqui no Brasil, que é muito barato, e o álcool está relacionado com violência doméstica, quer seja na pandemia, quer seja nos domicílios, quer seja quando os bares estavam abertos. Nós fizemos uma pesquisa em Diadema, quando o prefeito fechou às 11 horas os bares, a mortalidade por homicídio caiu para menos da metade. Então você tem essa associação do consumo de drogas, né, a facilidade, o preço e os problemas oriundos desse consumo. São vários exemplos. Se você for ver nos Estados Unidos, nos últimos anos, mais de 400 mil pessoas morreram por overdose de opiáceo. Isso começou lá atrás com a indústria farmacêutica vendendo opiáceo, tem até um livro sobre esse assunto, e foram 400 mil mortes, principalmente população branca e homens, que morreram devido à overdose fatal de opiáceos. E aí vai, né? Você tem várias drogas no mundo inteiro, historicamente isso acontece desde sempre, quanto maior a oferta de drogas, do ponto de vista de saúde pública, vai ter um consumo maior e um maior prejuízo, quer seja para a pessoa, para o indivíduo que consome a droga, mas as pesquisas mostram que para cada indivíduo que consome drogas, você tem 4 pessoas afetadas. Você tem o pai, a mãe, você tem filhos, os usuários de drogas têm filhos, né? Nós temos pesquisa que 50% dos usuários de drogas, que precisam ser internados de alguma forma, têm 1, 2 filhos, né? Então, a gente não pode associar o uso de drogas ao comportamento individual, e acho que essa é uma primeira ingenuidade da gente achar que as pessoas têm o corpo, cada um tem o seu próprio corpo, sua própria vida, e pode fazer o que dela bem quiser. Isso, no meu modo de ver, não se sustenta historicamente, filosoficamente, nem muito menos do ponto de vista de saúde. Quanto maior o preço, menor é o consumo. Isso, o próprio Banco Mundial fala isso, né, no site do Banco Mundial, ele vai falar isso, que principalmente em relação ao álcool, né, o álcool está relacionado ao baixo preço de álcool, ou mercado desregulado de álcool, como o Brasil tem um mercado de álcool completamente desregulado. Né? Você pode ir em qualquer lugar e comprar bebida alcoólica, menor de idade, você pode estar alcoolizado, dirigindo o carro, você tem um mercado completamente desregulado. Né? E isso causa um impacto do ponto de vista de saúde pública. Você vai ver nos países mais desenvolvidos, o álcool tem uma taxação tão alta quanto o Brasil, mas o controle social do álcool, né? Não pode beber, não pode pode vender para menores de idade. E você tem uma série de regulação do mercado do álcool. Né? Os Estados Unidos, que é um país com uma tendência à desregulação de mercado, né? O álcool ainda é um mercado absolutamente regulado. Ele é mais regulado do que a própria maconha, que é outra história que ocorre nos Estados Unidos. Mas o ponto aqui é que esse aumento do uso, ele é associado para algumas pessoas com a falta de percepção do dano. Quer dizer, os usuários, apesar das informações estarem circulando hoje em maior volume, aparentemente, as pessoas não têm percebido o dano do uso de drogas. E por isso a taxa do uso tem aumentado. Ou seja, nós temos mais usuários que eles não estão percebendo o problema, não percebem o dano. O senhor percebe isso na sua atividade? Eu acho que anterior a isso, no meu modo de ver, você tem o grande mercado internacional de drogas e que ele impõe, ele distribui, né, o aumento do mundo assim, na rede de distribuição de produtos no mundo todo. Aconteceu nos últimos 20 anos, um aumento de navios levando produtos de um lado para o outro. O mercado ilícito, né, cresceu muito, né, e cresce vendendo mais, né. E isso associado a vários outros fatores socioculturais que fazem que a percepção do uso da droga vá diminuindo. A maconha foi um grande teste no sentido de transformar uma erva do diabo da década de 60 numa substância que até a vovozinha pode usar por causa de dor, né? Então essa combinação, no meu modo de ver, do interesse internacional, do crime organizado, né, de vender cada vez maiores quantidades de vários produtos, não é só droga, arma, pessoas, mas ficando só na área de drogas, é um comércio absolutamente enorme que tem que ser vendido, transportado, distribuído. É um grande comércio, né, que no meu modo de ver,
facilitado por uma cultura que acha que o uso da substância, a pessoa vai estar em controle, vai estar melhorando as qualidades de vida com o uso de várias dessas substâncias, né? Quando a gente vê caso após caso de pessoas que destruíram as suas vidas, né, ou a vida de suas famílias pelo consumo de drogas. Então o usuário acaba tendo, dentro da sua pergunta, né, uma percepção baixa de risco. Ele se sente em controle, né, e obviamente isso contribui para ele continuar consumindo. O uso do álcool e o abuso do álcool também é apontado como tendo efeitos negativos para a saúde pública e para a segurança pública. Como é que o senhor avalia o modo como o brasileiro se relaciona com a bebida alcoólica? O álcool no Brasil, né, assim, dados do próprio Banco Mundial, né, o Banco Mundial tem lá dentro do site do Banco Mundial vários dados interessantes sobre o álcool, que eles consideram o único produto. Olha que o Banco Mundial não é nenhum foco da esquerda radical, né? Mas se entrar no Banco Mundial, você vai ver que o álcool é considerado um dos poucos produtos que não tem um custo-benefício positivo para a sociedade, né? Porque se você vai lá, você vende, agora que está vendo na pandemia com as pessoas, todo mundo vendendo álcool, tudo mais, você arrecada, né, o imposto, né? Mas o custo dos acidentes é enorme, né? Então, o próprio Banco Mundial fala, não é a Organização Mundial de Saúde, é o Banco Mundial. A Organização da Saúde também, o Mundial da Saúde fala isso, né, que o álcool ele acaba tendo um custo negativo para a sociedade, né? E como no Brasil, especialmente, ele é um mercado desregulado, né, você vende para menor de idade, você vende em qualquer lugar, você vai em festas que tem meninos e meninas de 16 anos e que estão lá bebendo sem nenhuma restrição. Tanto que nossos estudos mostraram que é o grupo que mais cresceu o consumo de álcool nos últimos 8 anos, por aí, foram as meninas. As meninas jovens. 35% mais, né? Jovens e classe média, né? Quer dizer, a gente fala assim, que mulher ou menina, né, que tem vida social como menino, bebe que nem menino. O que acontece, né? Se você vai nessas festas, nessas raves, né, ou onde estão as meninas, elas vão estar bebendo que nem os meninos, né? Ou mais. Ou mais. E aí tem consequência do sexo indesejável, ou própria gravidez indesejável, acidentes com meninas e tudo mais, né? Então, o álcool ele é uma droga de entrada, né? E para nós, assim, como a gente fica nesse mercado desregulado, né, ganha-se muito dinheiro, né, nas festas com o álcool, né? Os adolescentes acabam caindo facilmente nessa arapuca aí do álcool, né? Então, se o senhor pudesse mudar a lei que regulamenta o comércio de álcool no Brasil, o que o senhor mudaria? Os Estados Unidos tem uma lei que só pode consumir álcool após os 21 anos, né? Você fala, pô, como é que vai? E eles implementam a lei é bem fiscalizada. Eu tive a oportunidade de dar aula até para o pessoal que fiscaliza essa lei, e realmente é uma lei fiscalizada. Não é 100%, mas ela é bem fiscalizada. O cara pode ir lá e lutar no Afeganistão ou em qualquer lugar, mas ele não pode beber antes dos 21 anos. Né? Quer dizer, são controles, né? Mas se eu tivesse a própria Organização Mundial de Saúde, a primeira coisa deveria aumentar o preço do álcool. O álcool no Brasil é muito barato, né? Se você quiser fazer uma medida de saúde pública que vai afetar o consumo, aumenta o preço. Se tributando, como fazem com cigarro, por exemplo. Cigarro, você aumenta o preço. Você desestimula, né? E aí você vai criando formas de não poder vender para menores de idade, né? Você diminui o acesso fácil das pessoas. Festa com menores de idade não pode ter álcool, né? Você faz aí umas 3, 4 medidas. Propaganda de álcool não pode. São poucos países que permitem uma propaganda como a gente permite aqui no Brasil, né? Eu mesmo já tem uma vez um abaixo-assinado de 500 mil assinaturas de que iria mudar, ia proibir a propaganda de álcool nos meios de comunicação. Mas, por vários motivos lá no Congresso, essa lei não passou, e passou a lei do beber e dirigir, que é tolerância zero. Literalmente foi uma troca, né, das lideranças do Congresso daquela época, que essa lei saiu dessa forma, né? Mas se eu tivesse que fazer uma coisa, eu aumentaria preço e evitaria o uso de menores de idade. E eu usaria, obviamente, um sistema que nós não temos aqui, que a venda de bebidas alcoólicas ela só pode ocorrer em locais que tenham licença para vender bebida alcoólica. Reduzir os pontos de venda também seria uma ideia, então. Né? Isso acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você, depois da década de 20, né, quando teve a proibição, né, de álcool nos Estados Unidos, não é que acabou as políticas de álcool nos Estados Unidos. Então, cada cidade tem um board, né, que determina quantos pontos de álcool vai ter naquela região. O cara, para abrir um bar, ele não pode ter passado judicial, ele tem que ter uma série de coisas. Se ele for pego vendendo para menores de idade, fecha um ponto dele, tem uma série de regulações. No Brasil não se abre um boteco em qualquer lugar, né, e vende cerveja em qualquer estádio sem muita restrição, né? Então, esse conjunto de regulações, né, que realmente pode fazer a diferença de o consumo fora de casa, né?
um político que esteja disposto a comprar essa briga de levar o valor do álcool, da cerveja, do dia a dia do brasileiro e reduzir o número de bares, ele está brigando não só contra a indústria do álcool, mas sobretudo com a população mesmo, que talvez não aceite essas medidas facilmente, né? E estaria brigando, talvez, A briga é boa de todos os indústria do álcool, ela não fica na linha de frente, né? Quem fica na linha de frente são as distribuidoras de álcool, né? Muitos dos políticos de Brasília, né, deputados federais, são donos de distribuidoras de cerveja e tudo mais. Então, eles... Tanto que, desde que passou essa lei aí, há 20 anos atrás, que do bebê dirigir, nenhuma outra lei passou sobre álcool, nenhuma. Né, porque não tem chance de chegar a ser votada. Né? Então, o lobby informal do álcool no Brasil é muito bem organizado nesse sentido. Né? Assim, tem as distribuidoras, tem a mídia que também se beneficia das propagandas, são vários setores que se beneficiam da venda de álcool. Né? Então, tanto que você vê, né, quando acabando a pandemia, o álcool ressurge. Né? Infelizmente, eu digo, porque quando a pandemia, muitos bares fecharam, né? Porque não resistiram, né? Teria sido uma oportunidade de a gente organizar, né, um setor, né? Não é fechar todos os bares, mas você tem licença, né? Um bar fecha... É o que acontece nos Estados Unidos, o bar fecha, alguns fecham às 7 da noite, outros fecham às 11, mas a licença é diferente, paga um pouco mais, paga menos, né? Então, isso é o que acontece na maioria dos países desenvolvidos, né? Quando a gente vai em reuniões internacionais e falar que no Brasil não tem licença, ninguém acredita, acha que nós vivemos num país assim sem lei, né? Porque você tem que ter um mínimo de licença para poder cobrar, né, uma série de procedimentos, né? Não vender para a pessoa que está alcoolizada, né? Se o cara está alcoolizado, você dá mais bebida para ele, se o cara sai de carro, ele tem um acidente, né? Então, nós precisamos, né, ter esse tipo de atitude em relação ao álcool. Né? Bom, de fato, parece que há uma tolerância ao uso de álcool por adolescentes, né? E, embora com menos tolerância, também há um uso muito disseminado de maconha. O senhor costuma falar do perigo ainda maior do acesso precoce, tanto ao álcool como à maconha por adolescentes. Queria que você explicasse um pouco melhor esse perigo. A maconha, o uso precoce, né, é um período que o cérebro do adolescente, dos 13 anos, 12, 13 anos, ele está se desenvolvendo. Esse desenvolvimento vai até os 25 anos, né? E a maconha é uma das únicas substâncias que ela está relacionada com o desenvolvimento de uma condição em psiquiatria que a gente chama de esquizofrenia, né? Ninguém discute mais que o uso precoce de maconha, principalmente o uso precoce de maconha mais com maior concentração. Quem está acostumado com aquela maconha que se usava lá na década de 60, que tinha 1% de THC, que é o princípio da maconha. Hoje em dia, os adolescentes fumam 10%, 18%. O skunk, né, por exemplo, que é 18%, 20%. E sem falar daqueles que possam usar o cigarro eletrônico de maconha, que aí vai para 80%, 100%. Né? Então, a maconha, ela um pouco diferente do álcool, né, mas cada droga tem a sua característica, né? Mas a maconha é uma das poucas que produz, aumenta o risco, né, de esquizofrenia, né? E esquizofrenia é a pior doença que a gente possa ter, porque a pessoa vai continuar doente pro resto da vida e não vai ter uma independência muito grande, né? Então, o Dr. Valentim Gentil, o colega da USP, ele fala isso com muita precisão, e os estudos mostram, o estudo Lancet mostrou exatamente isso, há 2, 3 anos atrás, que a maconha, que é com mais de 10% de THC, aumenta a chance de desenvolver esquizofrenia, né? Então, esses são os casos mais graves, né? Mas mesmo o caso menos grave, por exemplo, a pessoa que está usando maconha aos 12, 13, 14 anos, ela piora a sua capacidade de memória, da atenção, a concentração, são as que a gente chama funções cognitivas, né? E essas funções aí, para ele, não vai bem na escola, não termina o ensino médio, se vai começar a trabalhar, não vai conseguir dar continuidade. Então, a maconha, ela deixa a pessoa com um nível de funcionamento menor, né? Esse nível vai ter consequência, alguém vai ter que cuidar desse membro aí que está usando maconha, porque usar maconha não precisa ser muito esperto, não. A pessoa vai lá, puma, e fica meio desconectado por horas e horas, mas em termos de produtividade ele vai ser sempre muito menor produtivo. As pessoas me falam, ou sei lá, o Elon Musk já fumou maconha, ou Bill Gates já fumou maconha, mas fumou maconha uma vez, 2 vezes, depois nunca mais, e continuou a vida dele, né? Então, uma coisa é um uso ocasional, né? Outra coisa é você fumar 8 cigarros de maconha todos os dias, que é um padrão não muito distante dos nossos. Sobre o efeito danoso do uso da pornografia massiva no nosso cérebro. Esse assunto está no radar dos seus estudos? Como é que é? Não necessariamente no meu, mas ele é um estudo que realmente quer seja a pornografia maciça, por exemplo, o jogo, né? Que a gente chama isso das dependências não químicas, né? O comprar excessivo, né? Então, uma série de comportamentos excessivos que eles acabam virando algo parecido com a dependência.
né? Quer dizer, a parte sexual fica intensiva, né? O jogo fica intensivo. Então, o cérebro em formação, quando ele é exposto a essas formas de prazer intenso, eles vão tendo um desenvolvimento diferente, né? Acho que isso é importante. Na entrevista, queria saber se você, como médico que trata pacientes, que trata usuários de drogas em situações às vezes muito complexas, complicadas, se sente às vezes limitado com os instrumentos que a ciência e a técnica médica têm à disposição. A medicina é sempre incompleta, né? Sempre que você está tratando os casos complexos, né? A minha equipe lida com casos complexos, né? E os casos complexos você sempre tem falta de instrumental, né? Porque os casos são complexos e às vezes oscilam, né? Então, mas tem tido, né, nesses últimos anos, um avanço, né, na área, que seja de técnicas psicológicas novas, né, que são muito poderosas, novas medicações, e você tem agora a parte de passar corrente elétrica no cérebro em algumas regiões em que estabiliza o cérebro, né? Então você tem um conjunto de novos recursos, né, um repertório que está se ampliando, né? Eu acho que isso a gente fica com o olho no gato, outro no peixe, como se diz. A gente está o olho do paciente que não está indo bem e a gente fica olhando as novas formas de tratamento que possam ser úteis para aquele paciente que não está indo bem, né? Então, eu sinto, por um lado, a frustração de não ter todos os recursos disponíveis para aquele paciente, mas, ao mesmo tempo, a gente fica antenado com o que possa ser usado. A medicina sempre foi assim, né? Historicamente, usa o que tem, mas você vai usando um lado mais experimental para ver se as pessoas melhoram, né? Então, eu vejo o lado da possibilidade como... a gente não desiste, né? Os casos são difíceis, né? Mas a gente não desiste porque a desistência desses pacientes graves é que ele vai ter um tipo de vida bastante comprometido, e se o setor saúde não cuidar dessas pessoas, é o setor judiciário, o setor penal é que acaba indo cuidar, ou o setor do crime organizado é que vai cuidar dessas pessoas, né? Então o setor saúde, junto com a família, ainda é o melhor local onde essas pessoas devam ser cuidadas, né? Doutor, esse tema é complexo, certamente eu não consegui abarcar nas perguntas tudo o que o senhor tinha a dizer para nós e para o público. Eu queria que o senhor dissesse alguma coisa que eu não perguntei que seja importante o senhor dizer. Assim, implícito, talvez, nas suas perguntas, assim, a dependência química, apesar de ser um quadro complexo e que acaba tendo um período de fomento, assim, longo, a pessoa começa a usar drogas na adolescência e vai vir para o tratamento já aos 20 e tantos anos, né? Então você tem um tempo longo, né, de pessoa usando, né? Então, do meu ponto de vista, um aspecto importante é que as famílias fiquem alertas que o uso na adolescência já é um problema suficientemente longo para poder dar a devida relevância para esse uso precoce. Uso recreativo, entre aspas. O uso recreativo não se transforma, a maioria das vezes não se transforma, não permanece o uso recreativo, né? E como vai ter um impacto no cérebro em desenvolvimento, né? Eu repeti que o cérebro vai se desenvolvendo até os 25 anos, né? Você desregulando sistematicamente nesse período, vai ter um cérebro desregulado, vai ser um adulto com cérebro desregulado, né? Então eu acho que o alerta aí no caso das famílias é levar em consideração o mais rapidamente possível de poder parar antes de se transformar num caso crônico, né? Infelizmente para nós, os casos crônicos é sempre mais difícil, né? Em medicina, todo caso crônico ele requer mais investimento, mais tempo, mais recursos para sair do quadro crônico, né? Ronaldo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade. E a você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência e não se